Olá pessoal, voltamos aí para falar sobre radioatividade, sobre química nuclear, né? E a gente vai falar sobre as leis da radioatividade agora. Então a gente falou que as emissões radioativas naturais, ou como vocês preferirem, né, emissões nucleares naturais, são de 3 tipos, alfa, beta, gama, tudo bem? Então o que acontece com um radioisótopo quando ele emite alfa? Então vamos supor, né, que a gente tem aqui o radioisótopo, né, urânio-238. O urânio-238, né, ele emite alfa, ou seja, ele é um alfa emissor. Tá? O que acontece com o urânio-238 quando ele espelha essa partícula alfa do seu núcleo? Bom, o que seria partícula alfa? Então tá aqui, ó. Partícula alfa é um núcleo de hélio. Então ela tem uma massa igual a 4 e uma carga igual a 2. Então, se a gente considerar que o urânio é o átomo pai, né, o tório é o átomo filho. Então, além de emitir alfa, ele vai formar, né, um átomo filho. Tudo bem? A gente pode chamar, né, o urânio e o tório de nuclídeos. Tudo bem? Então, ó, o nuclídeo, né, que a gente tem inicialmente, que é quem? É o urânio-238. A gente tem 92 cargas, ou seja, 92 prótons no urânio-92. Tudo bem? O nuclídeo resultante, que forma, né, após a emissão alfa, vai ter, então, 2 prótons a menos. Então, o que acontece com o número atômico, com o Z? Se a gente pegar o átomo filho, a gente vai ter que ter Z menos 2. Tá? Então, o urânio tem o Z igual a 92. O tório vai ter quanto? 92 menos 2. Por isso que deu 90 o número atômico para o tório. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar. Se um radioisótopo emite alfa, o átomo filho formado, o nuclídeo formado, né, dessa desintegração alfa, vai ter 2 unidades a menos no seu número atômico. Tudo bem? E a massa? O que acontece com a massa? Bom, a partícula alfa carrega consigo 4 partículas, tudo bem? 2 prótons e 2 nêutrons. Então, como a massa de alfa é 4, o átomo filho ou nuclídeo formado do decaimento alfa tem que ter 4 unidades de massa a menos do que o átomo pai, do que o nuclídeo, né, que originou, né, esse átomo aí, tudo bem? No caso, como o urânio tem 238 de massa, o átomo filho ele vai ter 234 de massa. Tudo bem? Beleza, gente? Bom, sempre que o átomo emitir, né, uma partícula do seu núcleo, lembra que ele está fazendo essa emissão, ele está realizando esse processo para poder se estabilizar. Tudo bem? Então, o seu nível energético ele diminui. Então, também ocorre a liberação de energia, tudo bem? E, geralmente, essa energia liberada vai ser um fóton de radiação gama, tudo bem? Por isso, então, a gente pode, né, pensar que, juntamente de alfa, vai sair também gama, certo? E depois a gente vai ver que beta também é emitida juntamente com gama, tudo bem, pessoal? Bom, então, o que acontece quando um átomo emite radiação alfa? O radioisótopo sofre uma queda de 4 unidades na sua massa. Então a massa, que é a A, aqui para o átomo pai, para o átomo filho vai ser A menos 4. Tudo bem? Lembra que A simboliza número de massa e Z simboliza o quê? Número atômico. Então se eu tenho inicialmente A, após a emissão da partícula alfa, vou ter quanto? A menos 4. Isso significa que ocorre a diminuição de 4 unidades na massa, certo? E se eu tenho um número atômico inicial Z, ao final da emissão de alfa, eu vou ter quanto? Z menos 2, certo? Z menos 2. Beleza, gente? Então, ocorre uma queda de 2 unidades no número atômico daquele radioisótopo. Tudo bem, pessoal? Bom, agora vamos falar sobre a segunda lei, que é referente à emissão beta. O que acontece quando um átomo libera a radiação beta? Bom, lembrando que beta é um elétron, certo? Bom, mas aí vocês vão achar estranho. Por quê? Lugar de elétron não é no núcleo. Como é que eu posso ter uma emissão nuclear de um elétron?
Gente, esse elétron ele é formado a partir da desintegração de um nêutron. Tá? Então vamos ver o que acontece com mais detalhes. Ó. Essa é a equação que representa a desintegração do nêutron. Tá? Então, ó, o nêutron que está no núcleo, ele se desintegra. Nessa desintegração, ele gera um próton, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, ele gera um próton. O que mais que ele gera? Ele gera um elétron, certo? E ele gera também um antineutrino, certo? Então, os neutrinos, eles estão associados às partículas nucleares, certo? Então, quando ocorre, né, desintegração dessas partículas nucleares, esses neutrinos, eles são formados ali, certo? Bom, no caso do neutrino, gente, o neutrino, ele tem uma massa igual a 0, certo? Porque a massa dele é ainda menor que a massa do elétron. Se a gente está considerando que a massa do elétron é 0, a do neutrino também vai ser, porque a massa do neutrino é menor ainda do que a massa do elétron, tudo bem? A massa do neutrino é um pouco maior que a massa do fóton, tá? Que é os raios gama, tudo bem? Mas, como, né, o elétron é 0, o neutrino que é menor vai ser 0 também, tá? E qual que é a carga do neutrino? É 0 também. Então o neutrino não vai fazer diferença nessa nossa equação aqui, tá? O que a gente tem que saber? Bom, o próton, né, ele tem massa igual a 1, igual ao nêutron. Então, se houve a formação de uma partícula com massa igual a 1, a segunda partícula tem que ter massa igual a 0. Certo? Bom, o nêutron, ele tem uma carga igual a 0. Aqui está errado, aqui é 0. Tá? Então, o nêutron tem uma carga igual a 0. E o próton aqui tem uma carga igual a 1 positivo. 1 positivo. Tudo bem? Bom, se eu partir de uma espécie neutra, e essa espécie neutra liberou algo positivo, então ela tem que liberar também o quê? Algo que seja negativo. O que seria essa partícula que tem massa 0 e carga negativa? Isso é o elétron. Então a radiação beta é o elétron. Tá? Bom, lugar de próton é onde? Lugar de próton é no núcleo. Então, essa partícula aqui permanece no núcleo. Certo? Então, o que aconteceu ali no núcleo? Substituiu um nêutron por um próton. Então, se substituiu um nêutron por um próton, eu vou ter uma carga positiva a mais. Por isso que sempre que houver, né, formação de um elétron no núcleo, ou seja, emissão de beta, o número atômico tem que aumentar de uma unidade. Então, o átomo filho sempre vai ter uma carga a mais, um próton a mais. Então, sobe 1 a carga, sobe 1 o número atômico. Tudo bem? Lugar de elétron não é no núcleo. Então, esse elétron é emitido. Então, essa radiação beta vai ser emitida, vai ser expelida do núcleo. Tudo bem? Bom, então agora a gente sabe como se forma o elétron no núcleo. Tá? Então, olha só. A radiação beta, ela vai ser emitida. Esse aqui é o elétron que está saindo do núcleo, tudo bem? Lembra que o próton é o nêutron é substituído por um próton. Então, esse átomo filho formado, ele tem que ter um próton a mais. Então, o que aconteceu com o número atômico? Se a gente olhar aqui, ó, o número atômico de 6 subiu para 7. Então, eu adiciono um próton. Tudo bem? A massa não se altera. Por quê? Eu estou trocando um nêutron por um próton. Então lembra que o nêutron se desintegrou. O elétron saiu, ele jogou fora esse elétron, expeliu esse elétron, o próton ficou no núcleo. Então substituir um nêutron por um próton. Substituir um nêutron por um próton, isso não altera a massa. Por quê? Porque a massa do próton e do nêutron é a mesma, é equivalente. Então a massa aqui, ó, ela é fixa. Certo? A massa aqui, ela é constante. Então, ao liberar beta, a massa do nuclídeo não se altera. Certo? E o número atômico sobe de uma unidade. Tudo bem? Então, está escrito aqui, ó, ao emitir beta, o radioisótopo aumenta de uma unidade no seu número atômico. Tá? Então, ó, uma unidade aumenta 1 no número atômico. Então, soma 1,
ao número atômico, tudo bem? E a massa permanece inalterada. Tá? Então, como vocês podem ver, o carbono 14, ele vira o quê? O nitrogênio 14. Então, a massa não foi alterada. Só que como mudou o número de prótons, mudou também o elemento, é claro. Né? O carbono virou nitrogênio. Tudo bem? Então, é isso que acontece aí, né, quando o átomo emite beta. Tudo bem? Bom, agora, e a emissão de gama? Gente, geralmente, quando o átomo é formado, tá? O átomo filho, tá? Ele é formado no estado excitado, vamos dizer assim, tá? Então, o estado eletrônico em que é formado o átomo filho, ele vai estar num estado energético maior do que o estado fundamental, tá? Esse asterisco que eu coloquei aqui significa o quê? Que esse átomo ele está no seu estado excitado. Então, vamos supor que o radônio ele veio de um decaimento alfa, certo? Esse radônio ele pode vir, por exemplo, né, do rádio, né? O rádio é 88, o número atômico, o radônio é 86, tá? Então, quando o rádio vira radônio, ocorre uma diminuição de 2 no número atômico, certo? Então, quando o rádio vira radônio, o nuclídeo formado, ele muitas vezes ele vai estar no seu estado excitado. Então, ele precisa ter uma nova diminuição da energia para chegar, então, no seu estado fundamental, tudo bem? E essa diminuição de energia vai se dar por meio da liberação da emissão de gama, de um fóton, tudo bem? Então, aqui vai sair um raio gama, certo? Uma onda eletromagnética de alta frequência, e aí o radônio se estabiliza. Bom, como vocês viram, o raio gama ele não tem massa e ele não tem carga, porque se trata de radiação eletromagnética, é uma onda eletromagnética, tudo bem? Então, o radioisótopo não sofre alteração na sua identidade. É o mesmo radioisótopo. Então, quer dizer que a emissão de gama, ele apenas altera o estado energético do radioisótopo. Tudo bem, gente? Certo? Então, emissão de alfa diminui 2 no número atômico, diminui 4 na massa. Emissão de beta não altera a massa, porém sobe um próton, aumenta uma carga, porque o nêutron se transformou no próton, certo? E emissão de gama só altera o estado energético, porque gama é onda, gama é radiação eletromagnética. Beleza, gente? Bom, então daqui a pouco a gente vai voltar para falar das emissões artificiais, beleza? Então até já.